Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Alexia. Hoje eu vim falar para vocês sobre um livro que eu gostei muito, Amada, da Toni Morrison. Eu li essa edição da Companhia das Letras, edição especial de 25 anos do Prêmio Nobel. Ela tem capa dura, tem essa luvinha aqui, ó. Tô tirando para vocês verem. Ele é capa dura de tecido. Lembra muito as edições da Kozak, tem a foto da autora, aquelas fitinhas, igual as edições da Prosa do Mundo, a Prosa do Mundo antiga, que agora eles já mudaram um pouco. Bom, eu tentei fazer uma resenha por escrita desse livro 2 vezes e eu não consegui. Daí eu pensei que se eu falasse sobre ele, seria um pouco mais fácil. Então eu vou começar falando sobre a autora. Já que foi um livro que me marcou muito, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade de falar sobre ele. Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência. Bom, a Toni Morrison, ela é uma escritora que ela foi laureada com o Prêmio Nobel, mas antes ela ganhou o Pulitzer por Amada. E Toni Morrison é o pseudônimo dela, porque na verdade ela se chama Chloe Anthony Woolford. A Toni, na infância dela, ela era uma criança bem inteligente. Aqui nesse livro, no finalzinho dele, tem uma pequena biografia sobre ela. E fala que os autores preferidos dela na infância eram a Jane Austen e o Tolstói. Então vocês já percebem que ela tinha um gosto literário bem aguçado desde criança, né? E a Toni, ela fez letras numa universidade bem conceituada. Agora eu não me lembro bem qual universidade. Depois eu posso confirmar para vocês e colocar no box de informações do vídeo. Sei que a Toni, a monografia dela, o trabalho de conclusão de curso dessa universidade, foi um trabalho sobre o suicídio nas obras do William Faulkner e da Virginia Woolf. Olha que interessante, eu gostaria muito de ler isso. Depois que eu li Amada, eu tenho vontade de ler tudo que a Toni Morrison escreveu, tudo que ela falou, de ver todas as entrevistas que ela já deu, e é isso que eu tô fazendo, né? Quero ler todos os livros dela. Bom, eu tive uma aula na pós-graduação que eu faço sobre literatura, sobre a Toni Morrison, e lá o professor falou que o tema principal de todos os romances da Toni é falar sobre os personagens que não participam do sonho americano. Então, todos aqueles personagens que são excludentes do sonho americano, as mulheres negras, os descendentes de escravos, os escravos fugitivos, eles pertencem à obra da Toni, eles são representados na obra da Toni, né? E a obra da Toni, ela é muito densa, ela tem uma linguagem muito poética, ela tem uma linguagem que eu sempre costumo dizer que é aquela prosa travestida de poesia, né? Ela escreve com maestria, ela realmente sabe o que ela está fazendo. Ela não é aquele tipo de escritor iniciante que não sabe bem o que faz da vida e acorda, de repente faz assim: hoje eu acordei com vontade de escrever um livro. Ela não é desse jeito, ela sabe o que ela faz, ela escreve com maestria, né? Cada vírgula, cada ponto, cada palavra não estão ali por acaso. Então é um livro mais do que recomendado. Agora eu vou falar um pouquinho da história para vocês de Amada. Depois, se der tempo, eu volto a falar um pouco mais sobre a linguagem da Toni, sobre os recursos que ela utiliza. Bom, em Amada, nós somos apresentados a personagem Seth. A Seth, ela é uma escrava no início da história. No início da história, não, perdão. Ela é uma ex-escrava. A gente fica sabendo que ela trabalhava em uma fazenda chamada Doce Lar. E lá ela conheceu o Hale, que foi o marido dela, e teve alguns filhos. Lá ela vivia com outros escravos, na época que ela ainda trabalhava como escrava. E lá tinha um casal de senhores brancos que eles eram muito bons para eles, e eles viviam bem. Até que o senhor morreu, e ele foi substituído por um homem que é tratado na obra como professor. Esse professor, ele era muito cruel. E os escravos, eles planejaram fugir. Só que nessa fuga, alguma coisa deu errado. E, bom, mesmo assim a Seth ela consegue fugir
e ela se separa do Hale no meio dessa fuga. Ela vai com os filhos dela, e eu tenho que falar pra vocês, não é spoiler nem nada, porque isso a gente já fica sabendo até na própria sinopse do livro, que ela tá grávida quando ela foge. E ela tem uma outra criança pequena, um bebezinho, e mais alguns filhos nessa fuga. Ela vai em direção à casa da sogra dela, a Babe Suggs. Essa sogra, ela é uma escrava que já foi liberta. O filho dela, ele já tinha comprado a liberdade dela e ela mora em Cincinnati. Então a Seth, ela consegue fugir e ela vai até Cincinnati. Lá ela consegue viver bem por alguns dias, até que a filhinha dela morre em uma coisa muito, muito terrível que acontece, que eu não posso contar pra vocês, porque senão eu estragaria a grande surpresa do livro. E daí, passam muitos anos, a Babe Suggs acaba falecendo, e daí a Seth, ela passa a viver sozinha naquela casa com a filha dela, Denver, que era o bebezinho que ela carregava na barriga na época que ela fugiu da fazenda do Cilar, onde ela vivia com o marido dela, Hale, e os outros escravos. Bom, então ela vive nessa casa que ela herdou da sogra com a filha dela, Denver, e os outros filhos que ela trouxe dessa outra fazenda, eles vão embora, que são 2 meninos, e a bebezinha que ela tinha acaba falecendo. Depois de algum tempo, um dia na porta da Seth, aparece um outro escravo, que também morou com ela nessa fazenda. O escravo, ele se chama Paul D, e ele acaba se envolvendo com a Seth. Só que essa casa que eles vivem, que a Seth herdou da sogra, ela não é uma casa comum. Ela é uma casa assombrada. Assombrada por esse bebezinho que faleceu durante esses 28 dias aí que a Seth ficou vivendo bem quando ela fugiu, né? Nessa coisa terrível que aconteceu e o bebezinho faleceu. Depois disso, ele começou a assombrar essa casa em que a Seth vive. Daí, quando o Paul chega, ele meio que afugenta esse fantasma. Só que esse fantasma retorna. E esse fantasma, ele retorna de uma maneira mais concreta, digamos assim, né? E esse fantasma, ele é a amada do título do livro, que também é a filha de Seth, né? E esse fantasma, ele volta com uma necessidade muito grande de ser amada por todos e de amar a Seth. E é uma história muito trágica, uma história muito, muito triste, carregada de sentimentos, né? Todas as pessoas, os personagens, né, os ex-escravos, as mulheres da narrativa, eles têm um passado muito terrível, um passado que assusta, que deixa a gente muito triste de ler aquilo. Teve momentos que eu queria largar o livro, que eu queria jogar ele longe, mas não por ser uma história mal escrita, pelo contrário, é uma escrita brilhante, é uma narrativa perfeita, né? Aqui é top de linha, digamos assim. Mas eu queria largar o livro porque ele estava me fazendo sofrer, né? Eu estava sofrendo junto com ele, estava sofrendo junto com todas aquelas personagens. Teve um momento que eu até chorei aqui na história. Então ele realmente me emocionou muito, né? E eu estava querendo largar ele por isso, não por ele ser mal escrito, nada disso. Algumas pessoas falaram da dificuldade de ler Amada. Amada não é um livro difícil de ler. Ele pode ser difícil de ler porque ele é um livro triste, ele é um livro melancólico. Todos os personagens ali, eles têm um fardo, eles carregam um fardo, eles têm aqueles fantasmas que assombram eles no passado, eles carregam aquele sentimento trágico. E a gente sabe que mesmo quando a gente fechar o livro, a gente tem a sensação que aqueles personagens, eles vão carregar esse fardo por toda a eternidade. Mas não é um livro difícil de ler. A Toni, ela faz uso do fluxo da consciência aqui.
Então tem aqueles flashbacks, né? A narrativa, se eu não me engano, ela se passa em 1873, mas a Toni, como ela usa o fluxo de consciência, a narrativa ela não é tão linear, né? Então isso pode confundir um leitor iniciante. Vocês têm que ler com atenção, têm que prestar atenção aos detalhes. Ela também muda o foco narrativo, ela dá vozes a vários personagens. Uma hora o narrador está em primeira pessoa, outra hora está em terceira pessoa. Uma hora é a Seth que está narrando a história, na outra é a Denver, no outro trecho o Paul D que está contando, na outra é a Amada. Então tem que se ater mesmo aos detalhes e prestar muita atenção. Mas é um livro mais do que indicado, ele mexeu muito comigo, eu gostei demais. E agora eu sei que eu vou sair lendo tudo da Toni Morrison. Lido e recomendado para todos.